Olá, eu sou o professor Márcio Daniel, estamos aqui novamente fazendo as nossas correções, né, das atividades da semana passada. Vamos começar com matemática 1. Correção da atividade que fala sobre reconhecer a fração que corresponde à relação parte-todo entre entre uma figura e suas partes rachuradas, ou seja, as partes pintadas. Então, vamos lá. Gabriele cortou o bolo em 16 pedaços iguais e 14 fatias foram distribuídas. A fração que representa a parte do bolo que foi distribuída é... Bom, gente, aqui, toda vez que quando você vai montar uma fração, né? Toda vez que você vai montar uma fração, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar na parte de baixo o total, que é o todo, que foi dividido, e a parte de cima, a parte tomada, né? A parte tomada. Ou seja, ao todo, foram 16 pedaços. Só que a parte tomada, como diz aqui, né, que ele quer saber a parte que foi distribuída, a parte que foi distribuída, segundo o texto, foram 14 fatias. Então, aqui fica 14. Tá? Então, a fração que representa a parte do bolo que foi distribuída é 14/16, né? Você lê 14/16. Mas não tem nenhuma alternativa que represente os 14/16. Então, você vai ter que simplificar. Ou seja, vai procurar números que divida o numerador e o denominador, que no caso aqui é o número 2, porque o 14 e o 16 são números pares. 14 dividido para 2 dá 7, e 16 dividido para 2 dá 8. Ou seja, a fração 14/16, ela é uma fração equivalente à fração 7/8. São frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Então, você vai e marca a letra A. Ok? Bom, a segunda questão fala o seguinte: o quadrado que Lara desenhou foi dividido em 8 partes. Então, quando você vier montar essa fração, você vai ter que a quantidade total de partes são 8, certo? Qual é a fração correspondente ao número de partes coloridas de cinza em relação ao total de partes que esse quadrado foi dividido? Quando você olhar aqui, você vai ter duas partes que foram pintadas de cinza. Então, fica 2/8, né? Então, você vai lá e marca a letra B. Bom, questão 3. Observe a figura. A fração que representa a parte pintada dessa figura é... Bom, gente, aqui a gente pode colocar uma linhazinha aqui, outra linhazinha aqui embaixo, para sair dividindo a figura em partes iguais, tá? Só para alongar aqui essas linhas. Então, nós vamos ter quantos retângulos ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nessa fração, nós vamos ter, ao todo, 15 partes, certo? Partes iguais. Mas quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram pintadas 9 partes. Eu não enxergo a fração 9/15. Por quê? Porque provavelmente a nossa alternativa é essa fração simplificada. Essa fração ela pode ser simplificada pelo número 3, tá bom? 9 dividido para 3 dá 3 e 15 dividido para 3 dá 5. Então, a fração 9/15 e 3/5 são frações equivalentes. Aí você vai, marca a letra A. Bom, questão 4. Cada uma das figuras seguintes está dividida em 16 partes iguais. Em qual delas a parte cinza corresponde a 5/16? Bom, aqui é o seguinte, como eles foram divididos em 16 partes, basta a gente contar aquela figura que tenha 5 partes pintadas. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, aqui eu tenho 8/16 e não 5/16.
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu também tenho 8/16, né? Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10/16. E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Na letra D, eu vou ter 5/16, né? Você vai lá e marca a letra D. Bom, observe abaixo os quadrados que as meninas pintaram para representar algumas frações, né? A Ana, né? Vamos montar aqui a fração que Ana pintou. Ana pintou 1, 2, 3, 4 quadradinhos, de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de um total de 9, certo? Bom, a Cláudia pintou 1, 2, 3, né? 3 quadradinhos, de um total de 9. Essa fração aqui de cima, de Ana, ela é dita irredutível, né? Irredutível. Quer dizer irredutível? Que não dá para simplificar. Já de Cláudia, dá para simplificar por 3. Basta dividir o número de cima e o número de baixo, o numerador e o denominador por 3. 3 dividido para 3 dá 1, e 9 dividido para 3 dá 3, certo? A fração de Maria, ela pintou 1 de 9, então ela pintou um nome. E a fração de Ruth, ela pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela pintou 6 de novo. A fração de Maria também é irredutível, não dá mais para reduzir, mas a de Ruth dá para reduzir por 3 também. 6 dividido para 3 dá 2, e 9 para 3 dá 3. Aí vem a pergunta: qual das meninas pintou de cinza 2/3 do quadrado? Ruth. Ruth pintou aqui, ó, 2/3 do quadrado. Bom, essa atividade tem a segunda parte, que é a parte que fala sobre frações em suas diversas representações, como, por exemplo, partes de um inteiro, relação entre conjuntos, razão entre medidas, etc, né? E aí vinha a primeira questão que diz: Rodrigo fez 7 dos 12 gols feitos pelo seu time de futebol no campeonato intermunicipal. Dos 12 gols, ele fez 7. Qual é a fração que representa os gols feitos por Rodrigo em relação ao total de gols? Então, essa fração vai ser 7 gols de um total de 12, né? Então, você marca lá a letra B. Bom, segunda questão, Vanessa foi à frutaria e comprou 10 maçãs. 6 são verdes e as outras são vermelhas. Considere o conjunto dessas maçãs. Que fração representa as frações vermelhas? Ora, se 6 são verdes, então 4 são vermelhas, porque são 10 ao todo, né? Então fica a fração 4/10. Tá bom? Então você vai lá e marca a letra B. Tudo bem? Bom, próxima questão. Caio parou em um posto de gasolina e colocou 20 litros de gasolina, completando o tanque cuja capacidade é de 60 litros. Quer dizer, se ele colocou 20 litros e a capacidade do tanque é 60 e ele completou, significa que tinha, nesse tanque, já tinha, né, já tinha 40 litros. Aí ele colocou mais 20 e completou os 60. Podemos afirmar que a gasolina que havia no tanque, que já tinha no tanque, né, desse carro, gente, era 40 litros, né, a fração que corresponde à fração de 40 litros, que já tinha de um total de 60, né? Bom, aqui eu posso simplificar começando cortando esses zeros, beleza? Então, 40/60 é equivalente a 4/6. E ainda posso simplificar mais um pouquinho, por 2, né? 4 dividido para 2 dá 2, e 6 para 2 dá 3. Então, já havia no tanque 2/3 do tanque completo de gasolina. E aí você vai lá e marca a letra C. Bom, questão 4, Gabriele comprou um conjunto de 12 selos e colou 4 numa folha, como podes ver a figura. Isso, aqui são 12 selos, ela já colocou 4. Beleza.
A fração dos 12 selos que Gabriel colocou. A fração, né? São 4 selos de um total de 12. Nós não temos essa opção porque nós vamos simplificar, que a gente pode simplificar por 4, tá bom? 4 dividido para 4 dá 1, e 12 dividido para 4 dá 3. Então, a fração é 1/3. A gente pode até dividir isso aqui em 3 partes, né? 1, 2, 3. Então, ela já colocou 1 das 3 partes, 1/3 das figurinhas, né? Vamos à próxima questão. Na figura abaixo, o número de estrelas é igual a 24. Quantas estrelas representa 2/3 do total? Muito boa essa questão, né? Quantas estrelas representa 2/3 do total? Isso aqui é uma coisa que nós chamamos de fração de uma quantidade. Vou fazer isso de duas formas diferentes. Ele quer saber quantas estrelas corresponde a 2/3 do total. Aí eu escrevo assim, ó. 2/3 das 24 estrelas. Toda vez que você faz uma fração de uma quantidade, né, que é o que está escrito aqui, ó, fração de uma quantidade, você usa a operação de multiplicação. Aí como é que você faz? Você faz 2/3 vezes 24. Como é que eu resolvo isso, professor? Você resolve primeiro multiplicando aqui em cima, né? 24 duas vezes dá 48, dividido para 3. Aí 48 dividido para 3 dá 16. Aí a resposta é 16. Isso é uma maneira de resolver essa questão, fazendo fração de uma quantidade, certo? Só que existe outra maneira também de se resolver isso aqui. Como? Através de frações equivalentes. Frações equivalentes. Como é que eu faço usando frações equivalentes? Ele quer saber 2/3 do total. Então, você faz equivaler uma fração com o denominador 24. Entendeu? Porque ao todo tem 24. Aí você se pergunta, que número multiplica o 3 para virar 24? Aí a resposta é simples, é o 8. Porque 3 vezes 8 dá 24. Como você multiplicou aqui embaixo por 8, você tem que multiplicar em cima também por 8. Aí, 2 vezes 8 vai dar o número aqui de cima, que no caso é 16. Então, esse 16 é a quantidade de estrelas que equivale a 2/3, né? Então, são duas maneiras diferentes de você resolver uma questão desse tipo. Toda vez que falar, a quantidade total de uma coisa é x, quantas dessas coisas representam a fração tal? Então, você tem essas duas maneiras de resolver, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa correção e depois a gente coloca a segunda correção. Valeu! Bom, galera, tudo bem? Sou o professor Márcio Daniel. Vamos continuar com Matemática 1. Agora nós vamos fazer a correção da atividade sobre associar e comparar um número racional, escrito por extenso, a sua representação decimal. Então, vamos lá. Se colocarmos em ordem crescente os números 0,05, 0,5, 0,003, 0,057 e 0,35. Nós temos qual ordem? Gente, toda vez que você for comparar, né? Isso aqui é comparar, comparar e dizer quem é maior e quem é menor. E ordenar. Ordenar quer dizer colocar em ordem, crescente ou decrescente. Você precisa igualar, olha só, igualar a quantidade, não esqueça disso, você precisa igualar a quantidade de casas decimais. Por exemplo,
Aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho só uma, aqui eu tenho três, aqui eu tenho três e aqui eu tenho duas. Então, eu preciso colocar todos os números com a mesma quantidade de casas decimais. Como é que eu faço isso? Colocando zero no final do número. Por exemplo, 0,05, só tem duas, então vou colocar mais um zero, né? 0,5, só tem uma casa decimal, que é esse 5 décimo, então eu coloco mais dois zeros, beleza? Aí depois 0,003, tá? Aí depois 0,057 e por fim 0,35, eu coloco mais um zero. Aí eu vou olhar para o número, né? Vou olhar para o número. Aqui é 0,050, aqui é 0,500, aqui é 0,003, aqui é 0,57 e aqui é 350. A parte inteira, que é a parte que está antes da vírgula, toda é igual. O que vai dizer quem é o menor, quem é o maior, depende da parte depois da vírgula. Como ele quer em ordem crescente, ele quer do menor para o maior. Então, olhando para a parte depois da vírgula, que é 50, que é só 50, porque 0,50 é 50. Aqui é 500, aqui é 3, porque 003 é 3. Aqui é 57, por quê? Porque 0,57 é 57, aqui é 350, certo? Então, aqui é o menor, que vai ser o primeiro. Depois de 3, o segundo menor é o 50. Depois do 50 vem o 57. Depois do 57 vem o 350. E por último vem o 500. Então, a ordem fica 003, depois 0,05, depois 0,057, depois 0,35 e por último 0,5. Então, a letra B é a resposta, tá? Confira aí no material de vocês, tá? Porque assim, a gente vai colocar esses números aqui em ordem, né? Começa pelo 0,003, aí aqui foi o primeiro, ao segundo é esse, mas lá foi escrito só 0,05. Beleza? Aí depois vem o terceiro, que é esse, que foi escrito 0,057. Aí depois vem esse, que foi escrito 0,35. E por fim, o 0,5. Tá? Então, esses números aqui, colocados em ordem crescente, do menor para o maior, são esses. Corresponde à letra B. Bom, questão 2. Esse número, 2,57, representa 2 inteiros e 57, ou 54, desculpa, né? Bom, gente, os números decimais, ele é assim, ele é formado por uma parte inteira, como foi mostrado no vídeo que eu botei, parte inteira, vem a vírgula, depois vem os décimos, centésimos e os milésimos, certo? Como aqui são dois números após a vírgula, eles vão parar nos centésimos. Então, você vai ler 2 inteiros, tá, antes da vírgula, e 54 centésimos. Beleza? Centésimo com S. Centésimos. Então, letra C. Bom, questão 3. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço do álcool, que é esse preço aqui, ó. Certo? Isso significa que o posto de gasolina está cobrando R$ 2 a parte inteira e 369. Observe que são 3 casas decimais. Como são 3 casas decimais, vai parar lá no milésimo. Então, 369 milésimos, sabe? Mas milésimos de real. Tudo bem? Professor, e se eu tivesse escrito só assim, 2,3? O que seria isso aqui? Seria décimo de real. E se eu tivesse escrito 2,36, o que seria os 36? Aqui tem duas maneiras. Você pode chamar centésimo de real, ou então você pode juntar isso aqui numa palavra só, que é o famoso centavos. Beleza? Então, se o teu dinheiro tiver uma casa decimal, R$ 2,03 de real. Se tiver duas casas decimais, R$ 2,36 de real, ou então R$ 2,36. E se tiver três casas decimais, R$ 2,369
milésimo de real. Então, letra D, 369 milésimos de real. Tá? Muito interessante essa questão 3. Bom, questão 4, o número que representa 5 inteiros e 8 décimos. Então, como eu falei, tem a parte do inteiro, vírgula, e já vem a parte do décimo. Então, são 5 inteiros e 8 décimos. 5,8. Como é que eu leio isso aqui? 5 inteiros e 8 centésimos, porque são duas casas decimais. Como é que eu leio isso aqui? 5 inteiros e 8 milésimos, porque são três casas decimais. E aqui eu leio 5 inteiros e 8 décimos de milésimo, né? Porque vem o décimo, o centésimo e o milésimo. Aí depois vem o décimo, o milésimo, o centésimo, o milésimo e o décimo e o milésimo do milésimo. Tá? Então, é tudo obedecendo essa regrinha. Bom, um grupo de amigos foram à feira comprar melancias, né? Dentre elas, quais meninas compraram a mesma quantidade de melancia? Gente, na primeira questão, que a gente colocou os números em ordem crescente, eu falei que para comparar e para ordenar, a gente precisa igualar a quantidade de casas decimais. Então, o que acontece? Aqui só tem uma casa decimal, aqui tem duas, aqui tem três e aqui tem duas. Vamos colocar esses números todos com três casas decimais. Então, aqui fica 5,600. Aqui fica 5,060, aqui fica 5,600 e aqui fica 5,660. Então, os dois números que são iguais são esses dois. Então, Eva, né, e Joyce. Eva e Josi, né? São as meninas que têm que comprar a mesma quantidade de melancias. Ok? Obrigadão, gente. Na aula de Matemática 2, a gente põe a correção da atividade que passamos sábado, sobre medidas de comprimento. Valeu!